Tá bom, obrigado. Vou fazer o teste de fé comigo bastante lá. Mosca frita. Não fica nada. Vai lá. Barulho lá dentro, né? Tudo bem com o senhor? Tranquilo? E você, menina? Sobre o que vocês querem ouvir falar hoje? E aí, moça? Tá bem? Tranquilo? Melhorou, né? Bacana. Sobre o que vocês querem ouvir falar hoje, hein? Sobre os pais. Pais, é um bom tema. Falei hoje de manhã sobre isso. Vou falar sobre o pai, né? Se fosse o dia das mães amanhã, todo mundo dizia, fala sobre a mamãe, né? Agora, de amanhã, dia dos pais, todo mundo quieto. Todo mundo quieto. E somos nós que enchemos lá a carteira de dinheiro, né? Não temos direito de pegar nada, mas... É assim? Como é que é? Não é de todo mundo assim, Mas por que não diz? Fale sobre os pais. Ou na verdade eu nem pensei que era dia dos pais. Então apresentar. Se fosse dia das mães, você sabia. Aniversário dela. Aqui sempre é interesse e conveniências, né? Daqui a pouco ele vai sobre egoísmo. Em italiano, pai como chama? Papa. Papa. Bom, então, existe pai dos católicos? Como chama? Papa. Porque o catolicismo vem dos... Nasce aonde o catolicismo? Em Roma, né? Existe outro título que veio dos imperadores, que também era Papa. Na verdade, o nome Papa deriva dos imperadores. Bom, então pai é aquele que orienta, é aquele que cuida, que zela, protege, cuidador, mantenedor. Quase sempre cuidador são as mulheres, né? Essa mamãe. E mantenedor o papai, né? Bom, ao longo da história, a família humana passou por transformações, não é isso? Saiu de uma família universal, né? Depois passou para a família nuclear que nós vivemos hoje, que é pai, mãe e filhos, né? Não mais do que isso. Aí vem Jesus, que nos traz uma família universal, uma família global, né? Por isso a ideia de Papa, né? Representante, né, do catolicismo máximo. Então, existe o pai das ideias, não é isso? Criador. Então, o cuidador, o incentivador, o mantenedor. Tudo bem com a senhora? Para o Espiritismo,
Para muitos, o pai do Espiritismo quem é? Allan Kardec. Ele é o criador? Ele é o quê? O codificador, o cuidador naquele momento foi ele que fez. Né? Tudo bem, dona Isilda? Você veja, o parente da dona Isilda foi chamado pai do povo português. Né? O parente dela foi, quando ela faz as orações dela aos seus antepassados, ela lembra de quem? De Salazar. Ela é sobrinho de Salazar. Salazar lá, Salazar aqui, e assim nós vamos salazando. Né? Ai. Quando os senhores, por algum momento, encontram numa sociedade alguém que traz educação, orientação, proteção, como é que você chama esses caras, essas pessoas? Protetor, né? Mas, levando isto para um campo de muito sofrimento, onde a orientação vinha por pessoas mais velhas, dava orientação, segurança. Essas pessoas que sensitivas, que entravam em estado de transe, os senhores, após se consultar ou receber orientação desses seres sensitivos, os senhores também, aquela entidade que vocês se comunicavam, os senhores classificavam ela de santo, dependendo do ensinamento. E logo se popularizou-se isso nos cultos afro-brasileiros como Pai de Santos. Certo? Claro que por falta, talvez aqui, de estudos e por algum problema, as mulheres também sensitivas foram levadas ao título de Mãe de Santos. Né? O Espiritismo aconselha consultarmos os mortos. Ele nos aconselha a invocar os mortos. Ele nos aconselha a invocar quem? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, fala-nos outras coisas. Quem é endividado? Aquela senhora que em 1194 fez, 1194 ou 1174, fez todo o seu trabalho em prol dos endividados. Vocês chamam ela de como? Santa Edviges, é isso? Isso mesmo. 16 de outubro. É o aniversário dela. Quem quer casar, ou tem problema na família, não sei o que mais, blá, 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 procura quem? Santo Antônio, não é isso? Muito bom. Vamos caminhando aqui para ver onde é que a gente vai chegar aqui. Quem tem algum problema de doença, procura em um santo que você procura. Hã? Lucas e quem mais? E quem mais? Lázaro, né? São Lázaro. Tá certo? Eu hoje comungo com a filosofia espírita.
mas já fui padre, né? Já convivi, então conheço bem essa história, né? Bom, é praticamente unânime em todos os livros antigos, os livros sagrados vão aconselhar que ninguém deva invocar os mortos. Por que será, né? Hã? Eles falam assim, deixa eles lá, né? Vocês vieram aqui por que hoje? Mas os antigos falam que tem que deixar os mortos. Mas por que vocês vieram aqui hoje? Eu vim procurar vida de novo. Um morto? É? Não, o espírito não tá morto, né? Para um pouquinho. Todos os livros sagrados nos falam para não invocar os mortos. O que é que vocês vieram fazer aqui hoje? Desobedecer. Contrariar os É interessante que nós estamos falando aqui. Como é que é? Você nunca me viu e nunca vai me ver invocar mortos. Como é que é isso? Ah, bom. Então, se a senhora pedir, o Dr. Allan Kardec jamais nos aconselhou a invocar os mortos. Aqui está a grande confusão dos senhores. E a confusão também que se mete os nossos irmãos, muitas vezes, da prática dos cultos afro-brasileiros. O que deve ser invocado aqui são os desencarnados e não os mortos. O que a senhora entendeu? Desencarnado não é morto. Ele morre por outro. Como é que é? O espírito não morre. Não. A senhora é espírita, não? Católica? Então, vamos falar aqui sobre isso. Se eles são desencarnados, né? O espírito não morre. A palavra desencarnado significa o quê? O que é desencarnado? Sem carne, né? Fora da carne. Perdeu as ligações com o mundo físico. Tem um período para perder esse vínculo, um período mínimo, que todos nós precisamos obedecer? Tem? Acha ou tem? Quando? O André Luiz fala que é 78 horas, 60 horas. Não. 3 dias. Não. Não. Sem chutes, hein? Precisamos aqui voltar aos livros. Jesus, ao ser assassinado, ele estava morto ou desencarnado? Como é que é? Um caminho pertinho do outro, ele morreu e desencarnou. Não, eu estou lhe perguntando. Mas eu também. Olha a grande confusão que meteram os senhores e é difícil tirar os senhores disso. Não, senhora. Hipótese nenhuma. Foi assassinado. Sim. Morreu e desencarnou quando?
é um dos mais célebres desencarne. Não, senhora. Não, senhora. Um dos mais célebres desencarne, levado ao registro dos 4 cantos do mundo. Ele é mais popular, o desencarne de Jesus, do que a sua morte. São episódios totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E aqui vamos nos pegar aos seus ensinamentos. Diz Jesus: não vim contrariar a lei. Existe uma lei que tem que ser cumprida. Todos aqui são brasileiros, né? Moram em São Paulo. Os senhores descem aqui, olha, final dessa avenida, primeiro, segundo, terceiro farol, entra à sua esquerda, lá na frente está lá escrito Universidade do Estado de São Paulo, é isso? USP. Quem desvenda no mundo científico esse grande episódio do desencarne de Jesus é um senhor médico brasileiro chamado Sérgio Felipe, aconselhado por Eurípides Jesus Zerbini e outros médicos, quando mandaram estudar a glândula pineal. E aqui os senhores vão buscar nos livros ditados pelo senhor André Luiz, grande anatomista das almas, e os senhores vão buscar o que aconteceu e o que acontece com todos vocês 50 dias depois de sua morte. Então o que os senhores acham de 3 dias, 72 horas, isso tudo balela, mentira. Mentira. Descreve o doutor André Luiz. Após 50 dias do desencarne ou da morte, inicia-se o desencarne. É o momento que a glândula pineal explode em uma das mais belas expressões de luz. E aqui você recebe, voltando a Jesus, a cada um segundo as suas obras. O maior, na minha opinião, o maior exemplar humano que a Terra já recebeu foi Jesus. Quando ele é assassinado por 2 madeiras, que nós somos colocados em um estado irracional e repetimos em réplicas de todos os tamanhos a arma que assassinou Jesus e colocamos no peito como símbolo de proteção. Jesus, ao encontrar-se com sua mãe e Maria de Magdala, ele estava morto ou desencarnado? Morto. Ele não desencarnou. Ele não contrariou a lei. Quando ele dialoga com Pedro, Tiago, João, quando ele tem o diálogo com Tomé, ele continuava morto.
o desencarne de Jesus dá-se a um momento tão espetacular que os seus discípulos entraram em transe. Descreve os evangelistas a explosão, a libertação do Espírito de Jesus ligado ao corpo pela glândula pineal. Tremeu a terra. A quantidade de energia foi tão grande que todos que estavam ali recorreram, trouxeram a lucidez. Todos os clichês psíquicos de suas encarnações passadas falaram em línguas estranhas. E os irmãos que constroem e seguem e servem em nome de Jesus e em suas igrejas denominam-se Igreja Pentecostal, não sabem, não estudaram, não observaram que Pentecoste significa desencarne de Jesus. Então, queridos irmãos, Dr. Sérgio Felipe, quando faz a colocação nos maiores centros de ciências do mundo e fala das mentes intrusas, e classifica na letra F, questão 44.3, no Código Internacional de Doença, classifica a obsessão como uma patologia. Esta patologia é construída por mentes mortas e não desencarnadas. Querem observar melhor na literatura? Leiam o livro Nosso Lar. Assista os tratados em filmes. Quando o André Luiz, sobre a assistência de sua mãe e dos colegas médicos, é levado por afinidade ao umbral, ao sofrimento. André Luiz ali continua morto. Quando os senhores oferecem galinhas, banquetes para alguns dos espíritos, só serve para os espíritos mortos. Os espíritos desencarnados, descreve Allan Kardec, a categoria de espírito desencarnado não tem nenhum interesse com as oferendas que se fazem. Mas Dr. André Luiz morre e vai para o umbral, lugar de mortos, não de desencarnados. André Luiz é socorrido para uma casa preparada para desencarnação, o hospital em que ele passa a estudar e receber a medicação adequada.
após longos anos de trabalho, recebe o Dr. André Luiz a oportunidade de testar o seu desencarne. Ele volta a encontrar a mulher amada nos braços de outro. E ali André Luiz teve a prova de que não estava ainda plenamente desencarnado. Ele ainda tinha os resquícios dos mortos. André Luiz julgava de que todos eram filhos de Deus, exceto o atual companheiro de sua esposa. Nesse momento, as forças que ligam ainda ao homem morto, a morte, tomou-lhe lugar novamente. Ele é arrastado ao umbral pela segunda vez. Após analisar, só seria possível erguer-se daqueles abismos com a sua vontade. E move-se André Luiz no desejo de reparar o mau juízo que fez do Filho de Deus. E de suas entranhas transforma em luz, em remédio curativo as suas vibrações. Impregna as moléculas da água e faz com que o paciente ingira. Terminando a sua tarefa de reconhecer o atual companheiro de sua esposa como filho de Deus e amado, recebe ele o título de desencarnado. Até então, nada. Então, queridas irmãs e irmãos, a ciência moderna, que nos aponta as patologias vulgares, das mães em recém-trabalho de parto, quase sempre encontramos distúrbios que são classificados como depressão pós-parto. As depressões pós-parto ou estas uniões são idênticas na sua ligação ao nascimento e na sua ligação à sua morte. Precisamos esperar 50 dias, como precisamos esperar 50 dias as mulheres a ter os seus filhos. Os perispíritos ainda continuam interligados. E qualquer ferida emocional que venha ferir um dos corpos, interfere no outro. A questão da morte e do nascimento muito levou os homens a pensar. Hoje está em moda. Dona Ruth, levanta esse negócio, porque está arrastando. Sim, se colocar em cima, para. Obrigada.
César, ao questionar o seu nascimento, mandou trazer a sua mãe para saber de onde havia nascido. Ele não entendeu e busca César. Autoriza que os médicos abram a sua barriga para que ele veja de onde havia nascido. Por isso que as práticas de retirar os filhos da barriga da mãe por vias de operação remonta-se ao pensamento cesariano. E as cirurgias para retirar do feto por via de operação, as nossas casas hospitalares chamam de cesariana. Então, queridos irmãos, gostaríamos que nós entendêssemos um pouco de onde viemos. Para onde vamos? O que é morte? O que é desencarne? Por que estamos aqui? Aqui se invoca mortos? Os que assim afirmam dá-nos o atestado de ignorância. Como em nenhuma outra casa é aconselhado a invocar os mortos. São chamados os desencarnados, como chamamos Santo Antônio, São Benedito, São Lucas ou o próprio Jesus. As casas de oração precisam ter um departamento para os mortos? Sim. É um ato de caridade. Não invocarmos, mas permitirmos que os mortos, sob orientação disciplinar, seja acolhido com muito amor e encaminhado para um processo de desencarne. Que falta muito é esclarecimento. Nós estamos prisioneiros de grandes falanges, de obsessores que insistem a não nos dar a liberdade. E é necessário termos liberdade de pensamento. Não temos medo de nada, exceto da má vontade que reina em nosso peito. Esta casa, de manhã já estive em Santana Parnaíba, agora estou aqui com vocês. Essa casa temos outra unidade em Piruíbe. Nós pagamos a César. Jesus nos ensinou isso.
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porém, César tem se mostrado muito relapso com suas obrigações. Nós pagamos a César para ter segurança. César recebe o nosso pagamento e não nos dá. Nós pagamos a César para nos dar educação, escolas. César divide o dinheiro que pagamos pelas nossas escolas com os seus grupos, com os seus parceiros. E se nós quisermos, temos que comprar educação pela segunda vez. Nós pagamos a César o sistema de saúde. César divide com os seus parceiros o dinheiro que pagamos pela saúde, pela assistência. E se nós quisermos, temos que comprar sistema de saúde pela segunda vez. Queridos irmãos, se um dia vocês acordarem do sono letárgico, se organize e vá atrás de César. Exija de César que ele lhe dê educação para você e para os seus filhos. Não cestas básicas. Porque ele vicia. Poderá lhe dar uma cesta básica, mas não toque sua cesta básica pela educação dos seus filhos, pela saúde dos seus filhos. O planeta Terra, com sua tecnologia, é capaz de alimentar 2,5 vezes toda a população que a Terra tem. Qual a razão de uma casa como esta? Vamos fechar este ano entre 125 e 130 mil refeições doadas a crianças e a velhos. Por quê? Lembramos da Argentina, após o término da Segunda Guerra Mundial, assumir a 4ª ou a 5ª categoria de país mais rico do mundo. E nesta mesma filosofia, implantou-se na Argentina a grande devassa do peronismo. Nunca mais se levantou essa grande nação. E esperamos que no Brasil as cestas básicas não lhe calem o eterno pedido pela educação, pela saúde e segurança e pela honestidade. Não nos importamos de pagar a César, mas César cumpre a sua parte. César tem que cumprir sua parte. O Brasil até hoje foi tutelado por um espírito chamado Ismael. E daqui para frente essa tutela acabou. Acabou. Daqui para frente tomarás conta do seu próprio destino. César nunca veio nos ofertar nada. Nunca aceitamos a oferta de César. Mas César há de fazer a sua parte. Não nos importamos de pagar.
Mas os senhores têm que acordar em exigir de César o que existe no papel. Porque o César montou uma grande máquina de produzir desculpas para os senhores. Somos uns maiores mestres em desculpas e péssimo em exemplos de honestidade. Vou deixar essas coisas para lá, senão termino me inflamando aqui. Pedirá a Jesus nos abençoe, abençoe essa casa, humilde, simples. Diga, filho. Dá licença, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Quando a gente manda rezar missa ou a gente reza para algum morto, a gente está errado. Primeiro a senhora precisa saber se esse pessoa que seu marido, seu familiar, seu amigo está morto ou desencarnado. Se ele tiver desencarnado, uma prece, onde quer que a senhora estiver. Por que a senhora tem que mandar fazer? Não sei, os católicos mandam rezar missa, Mas por quê? É de graça? às vezes escolhe. Não, mas divide com César, né? A gente É. Temos grandes governantes aqui, tão religiosos que só faz tudo num terço. obrigada. Tudo no terço. Então, minha irmã, faça sua prece no banheiro, na rua, aqui, ou em qualquer outro lugar. Se ele vir lhe pedir uma vela, alguma coisa, é porque ele está morto. Não, nunca quero pedir nada. Mas estamos falando aqui do campo geral. Tá bem? Se o espírito chegar aqui e lhe pedir, o cara está morto, não está desencarnado. Né? Que esse cara. Hã? Achava que era simultâneo. Simultâneo, não. Sim, morreu e desencarnou. Jesus, quando caminha com os caras lá de Emaús, você está morto ou desencarnado? Hã? Está morto. Desencarne. Depois que ele desencarna, dá o grande acontecimento, ele não mais volta aos níveis. Quando você falou para a senhora que queria ter essa missa para desencarnar ou morto para fazer isso, como é que ela vai saber? Ô, minha linda, tem muitas. Ah, tem muitas. Tu tem sensibilidade, não tem? Bom senso. Opa, quem que não tem sensibilidade e bom senso? Por exemplo, quando minha irmã vai morrer ali, a gente vai fazer isso no banheiro. Uhum. Você tem que ser só morta ou desencarnada. Aí- Por que você não reza você mesmo? Tem que pagar para os outros. Não, mas eu estou baseado no que ela falou. Vontade para todo mundo. Ô, dona Maria, está desencarnada? Viu um monte atrás de mim. Essa é a negra mais nova que nós temos aqui. Tudo bem, dona Maria? Tô bem, com saudades de todo mundo. Que bom. Olha lá, aquele menino está tirando fotografia da senhora. Doutor Antônio, como é que você está? Tudo bem, Está tudo em paz? tudo bem melhor. Esses aqui nos ajudaram a construir tijolo a tijolo.
Tijolo a tijolo. Nossa, nem começou de sábado, eu tô assim. Viu, É, como dona melhor? Maria. Você tá bem? Estou em paz. Tá em paz? Paz. Tá tudo certinho? Não esqueci Tranquilo. de você não. Você não foi me visitar, mas eu visito Eu vocês toda não semana. fui Não, em corpo físico. eu sei, não vem com essa. Leva a dona Maria lá pra dentro, dona Maria e seu Antônio. Hein? Eu fui encarnado em bicorporeidade. Em bicorporeidade. E dizem que o Brasil, está escrito isso no livro Pátria do Evangelho, Celeiro do Mundo. Brasil, coração do mundo. E quem escreve isso é Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Irmão X. Não, ali ainda é Humberto de Campos. Irmão X depois. É depois. Então, dizem que esses dois povos, Argentina e Brasil, ou Brasil e Argentina, irão ajudar muito a humanidade. Muito. Por causa das novas ideologias. Formas racionais, simples, humilde. Então, temos aí esse cidadão chamado Francisco. Né? Na minha opinião, se ele não mudar as suas tendências, será um exemplar ímpar da representação católica no mundo. Quando ele vem ao Vale do Paraíba e grita aos quatro cantos, aos quatro ventos: senhores que se banham nas águas do Rio Paraíba, encarecidamente, reze por mim. Ele está dizendo que ele é humano, ele é falível, é possível termos problemas, mas eles pegam no espírito de boa vontade que cada um poderemos cercar o outro de proteção. Então, nas suas orações, não esqueçam deste grande homem. Também não esqueçam dos dirigentes do islamismo. Não se esqueçam de pedir pelos dirigentes do budismo. Não se esqueçam de pedir orientação segura para os dirigentes do judaísmo. Por que será, né? É necessário lembrar na sua síntese, olhando aos céus com o peito aberto e sua alma transbordando de alegria, a oração sublime: Espírito de Deus verdadeiro, que não mente e não falseia, nos fortaleça para estarmos acima de todas as ciladas construídas pelas mentes do mal. Grande Espírito de Deus,
que ecoa em todas partes do mundo. Eleve nossas almas a uma única direção de concórdia e amor. Grande Espírito de Deus, que conhece nossos antepassados, nossos guias, nossos mentores, dá-nos as mãos com o único objetivo de sermos melhores. Senhor Jesus, autoriza as tuas falanges de luz, de médicos e paramédicos, envolver-nos nessa assembleia que nos cerca com seu amor. Lembramos, Mestre, de tuas promessas imorredoras. Quando 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, estarias tu guiando as nossas atitudes, pensamentos e ações. Socorre-nos das prisões que constroem ao nosso lado. Livra-nos das armadilhas. Livra-nos das quedas, das perseguições e dos infortúnios. Reconhecemos em ti, divino amigo, único porto seguro onde devemos ancorar nossas almas. Em teu nome agradecemos por tudo que nos deste, por tudo que nos dás. Em tuas mãos colocamos nossas esperanças. Os meus olhos se fecham para todas as portas da mentira, da falsidade e do engano. Deixa-nos apenas uma única, a porta da caridade, que temos certeza que nos erguemos e ergueremos aqueles que estarão caídos, se estivermos contigo. Que assim seja, graças a Deus.